E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Carlos, professor de História. Estou aqui novamente. Essa aula de hoje, ela é... Bem, tentarei me conter. É uma aula, né, que tem muita relação, né, ela, apesar do contexto histórico diferente, né, de ser, eu diria que é uma aula, eu gosto de usar essa expressão, anacronicamente contemporânea. A aula que traz é a relação do trabalhador, né, como as relações de trabalho, né, de como o trabalhador se encontra, né, e as lutas que isso gera, né, é um tema dos mais apaixonantes, né? Então, vamos a ela. Movimentos operários. A gente tem alguns slides aqui só para ter o início e o contexto, só para nos situarmos, né? E enumerarmos alguns pontos importantes, né? Alguns tópicos importantes, subtópicos, acerca desse movimento, ou desses movimentos, né, que foram importantes, né, até inspiraram, né, em séculos posteriores, inspiraram outros movimentos. Então, é uma aula, é um tema, como eu disse, fascinante. Movimentos operários, né? Bem, no início, vamos pensar aqui esses movimentos, século XIX. Bem, por que esse movimento operário, ou esses movimentos, eles surgem nesse período aí? O que temos? Vamos lá forçar um pouquinho a memória de vocês. O que sugere, o que suscita um movimento operário, em que situação, em que contexto, né? Contexto da industrialização, né, pessoal? A aceleração da industrialização, essa concentração, né? A clássica concentração de capital, os grandes monopólios do século XIX, isso ocorreu em alguns países, né, principalmente Inglaterra, França, Alemanha. Se por um lado, né, fortaleceu a economia desses países, nessa substituição, né, da própria característica da cidade, né, que é substituída, aquela transição lá que os cheiros comuns, o cheiro dos animais é substituído, né? Isso é quase poético. É substituído pelo cheiro da fumaça, né? E do óleo, enfim. É uma transformação, né? Processo de urbanização, né? É uma transformação incrível e que tem seus desdobramentos, né? A partir transforma a dinâmica, né? A dinâmica das cidades, a dinâmica dos lugares. Como também a gente busca entender como isso incide sobre o trabalhador, né? Nesse caso aqui, os operários, né? Então, essa ascensão, né, capitalista, vamos trazer o lado de progresso, de transformação, né? Com o surgimento de bancos, de comércio, enfim. Mas nessa relação social, né, que é determinada por esses grandes monopólios, que acaba-se absorvendo o discurso desses monopólios de modernização, vamos então tentar entender o outro lado, né, the other side. Como estavam então esses trabalhadores das fábricas? Bem,
essa situação acaba se acentuando e gerando então o que nós conheceremos como os movimentos operários. Bem, vamos então a trabalhar então em cima das causas, né? As possíveis causas em que ainda o contexto, as causas vêm depois. Vamos trabalhar esse contexto, continuar nesse contexto ainda, né? Então já começavam então essas reivindicações por parte desses operários, né? A ideia também daqueles movimentos socialistas, né? Que marcaram também essa época, né? Surgem então dois grupos, né? Tem muita gente apaixonada por esse assunto. Eu confesso que tenho uma certa curiosidade, uma fascinação, na verdade, também, né? Por esse tema, né? Em que as pessoas insatisfeitas, né, buscam esses caminhos, alguns de forma mais intensa, outros de forma mais intelectual, né? No poder das ideias, né? Então, mas acredito que todos têm seu valor, né? Mas vamos a eles, então. Movimentos socialistas, né? Que surgem nesse contexto aí de insatisfação de trabalhadores, a relação também pouco amena com o Estado. Nós temos nesses movimentos, essa letra, esse é um O, os comunistas. Bem, os comunistas, né, tinham como concepção de que essa exploração feita, né, essa exploração de ordem capitalista só se encerraria quando os operários assumissem o poder estatal. Veremos também como isso tem influências futuramente, lá a história da Rússia. É um período também bacana. Enfim, os comunistas acreditavam, né, que os operários deveriam, organizados, né, logicamente, assumir o poder estatal, ou seja, o controle do Estado, transformar os valores sociais. Então, esse era o caminho para acabar com essa opressão, com essa exploração socialista. Operários organizados tomariam o poder. Bem, isso era uma luta, né? Foi uma luta e legítima, né? Agora, se foram bem-sucedidos, bem, acredito que não, né? Temos nesse contexto também aqueles grupo anarquistas, né? Os anarquistas, bem, se a gente pensar que os comunistas, vamos anotar aqui só para a gente manter a linha de raciocínio, comunistas, operários, assumindo o poder. Já os anarquistas, pessoal, os anarquistas acreditavam que a sociedade deveria se organizar, mas na verdade sem autoridade, sem a figura da autoridade. Ou seja, brigavam pelo fim das... Então, sacaram, pessoal? Comunistas. Operários deveriam assumir o poder estatal para melhor organizar, para melhor deliberar certas situações, ou seja, os operários do poder. Os anarquistas, muito mais radicais. E essa palavra também, eu acabei de usar de forma um tanto irresponsável. Desculpem-me. Mas radicais para entender algumas
questões básicas dessa luta. Então, os anarquistas, também não estou me posicionando aqui entre comunismo, anarquismo, socialismo, coisa parecida, mas os anarquistas tinham esse viés um pouco mais radical, que é uma palavra que ganhou contornos muito banais ultimamente, beleza? Pelo fim dessa instituição ou instituições estatais. Então essa era as grandes reivindicações, os grandes anseios desses dois grupos. Assim, no século XIX, né, esse movimento, né, movimento operário, ganha importância, ganha consistência, e vamos a um momento também histórico, né, que bem, vamos às causas aqui. A gente está com um problema de cronologia aqui. Vamos às causas, as principais causas. Uma é óbvia, né? A imposição, a sobreposição, a dominação. Política econômica sobre os operários. Isso acabava determinando o quê? As péssimas condições de trabalho. Outro aspecto também foi a derrota da França Bem, vamos entender a relação. Essa dominação política e econômica sobre a classe operária, logicamente, empreendida, aplicada por quem? Pela burguesia, né? A burguesia de Paris, nesse momento. Outro aspecto, as péssimas condições de trabalho. Essas questões estão ligadas, né? Se essa dominação impunha essas mazelas, né, de ordem trabalhista, né, das condições mínimas de trabalho. Agora, esse aspecto aqui é importante, não sei se vocês se lembram, tem a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana. A ideia o que acontece em uma guerra, na verdade, né? A guerra Guerras são caras, né? Guerras são muito caras, foram muito caras essas guerras. Então, os operários não concordavam inicialmente, né, com essa derrota, ou seja, não se conformavam com a rendição da França, né, que foi, né, assinado por Napoleão III. Então, nesse processo, a tentativa, então, foi de transferir todos esses prejuízos, né, causados pela guerra através de impostos que incidiam sobre qual classe? Sobre os trabalhadores, né? Como sempre, incidia sobre os trabalhadores. Isso então vai ganhando corpo, vai ganhando força. Então, eis que surge a Comuna de Paris. Bem, Comuna de Paris foi vamos classificá-la como a primeira tentativa de implantar um governo socialista. Bem, essa Comuna de Paris, né, ela teve
início, né, com essa revolução do proletariado francês no ano, né, de 1800, Comuna de Paris, 1871. É isso. Então, somou-se isso, né, essa Comuna de Paris ao clima, né, de insatisfação com a rendição, as condições de trabalho, enfim, e essa transferência, né, via impostos, né, trazer todos os encargos da guerra, né, de uma guerra que foi mal sucedida, em que a França foi obrigada a se render, tudo isso recaindo sobre os trabalhadores. Então a Comuna de Paris surge nesse contexto. Bem, ainda sobre a Comuna de Paris, algumas características, né, algumas das medidas, né, tomadas enquanto essa comuna estava no poder, né? Tomou algumas medidas de ordem social, né? Claro que era esse o propósito. Então, vamos enumerá-las. Primeiro, né? Quando a gente fala, pessoal, a condição dos operários, dos trabalhadores, obviamente estamos falando da sociedade, né? Os trabalhadores, operários com suas famílias. Então, as melhorias deveriam ser, as medidas tomadas foram de ordem de caráter social, de melhorias para essas condições precárias às quais estavam expostos os operários e suas famílias. Vamos enumerar algumas dessas medidas. Não foi o controle do preço dos alimentos, não vou colocar salário mínimo, que essa expressão acredito que não existia na época. Bem, vamos lá, a fixação da remuneração, pode ser? Fixação da remuneração mínima, né, para os trabalhadores. Uma espécie de salário mínimo, no final das contas, né? É que não me ocorre se esse termo, salário mínimo, existia na época. Outras medidas Eu já falei sobre essa letra aqui, né, então não tem mais nada a dizer. Proteção contra o desemprego. Outra, então, a administração das empresas passou também a ser feita pelos operários, né? Um ganho extremamente significativo, né? A ideia foi a administração, então, era feita pelos funcionários públicos, gente, público no sentido mais literal que essa palavra possa carregar. É a ideia da autogestão, né? Lembram ali do movimento das reivindicações dos comunistas e anarquistas? O que a Comuna de Paris conseguiu, na verdade, foi uma espécie, bem, está um pouco mais para os anseios, as reivindicações comunistas, né? Ou seja, os operários assumindo o poder. Então, nessa ideia aqui de Paris administrada por funcionários públicos, né? E a própria administração das fábricas também feita pelos operários, é a ideia da autogestão, né? Claro que nesse processo, sem aprofundarmos muito nessa discussão de existir um poder, né, que era um questionamento dos anarquistas, esse poder foi instituído e, de certa forma, funcionou por algum tempo. Então, outras medidas, né, como eu disse, contra o desemprego, ensino gratuito,
Enfim, todas as melhorias possíveis, o básico que a gente pensar aqui de melhorias, foram implantadas a partir dessa administração empreendida pela Comuna de Paris. Bem, isso como tudo que é bom, dura pouco, né? Bem, tivemos um problema, então, como estavam, então, aqueles governantes que foram devidamente afastados, né, de suas atribuições, de seus cargos? Bem, chegaremos em poucos minutos a essa situação, a esse contexto. Se a gente pensar no legado, pessoal, pensem, para não induzi-los, né, para não induzir ninguém, também não tenho esse poder, a gente pensar no legado deixado pelos movimentos operários, pela própria Comuna de Paris, né? A gente, como eu disse, eu deixo para vocês refletirem, né, sobre o legado. Isso foi no século XIX, né, final do século XIX, e a gente possivelmente iremos recordar pelo menos desse assunto aqui em outras aulas, porque esses acontecimentos todos aqui, essas ações, elas reverberaram, palavra bacana, né? Reverberaram, ecoaram e inspiraram, né, no decurso da história. O movimento operário, e ele se manteve, né? Ele se expandiu para vários países. A gente teve no Brasil, né, coisa parecida, né? Entraremos, quando a gente estiver falando de história do Brasil também, deveremos abordar isso, como foi um momento emblemático na história, né? E como serviu de inspiração para outros movimentos, beleza? Então, como eu disse, o legado, isso tudo que eu falei, como acabou, como terminou? Como terminou? Como eu disse, vamos pensar na reação dos antigos governantes. Bem, o que fizeram os antigos governantes? Foi cada um para o seu canto. Bem, derrubaram a gente, então vamos seguir com nossas vidas? Não exatamente. Esses governantes se organizaram e reagiram a esse governo da Comuna de Paris. Bem, se organizaram como? Logicamente, se a gente pensar em governo desagradando alguém, pessoal, essa administração da Comuna de Paris, ela deve ter desagradado muita gente, né? Primeiro aqueles que foram destituídos e seus simpatizantes. Então é aí que esse governo antigo, né, logicamente, com um forte suporte, né, militar, policial, né, assim como a alta burguesia, né, a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV, não deu para resistir à citação. Continuando, sério agora, essa alta burguesia também, juntamente com os antigos governantes, lembram que eu sempre falo nessas aulas aí, dessa simbiose, né, dessa trama entre poder e burguesia? A burguesia não, eles estavam lá prontos para dar o bote juntamente com esse poder, esse governo destituído. Então eles reagiram, né, e acabaram revertendo, melhor dizendo, essa situação, mas juntamente com a polícia, com todo um forte aparato militar e com a ajuda da burguesia, conseguiram então tomar o poder novamente. E o que aconteceu então com esses revolucionários? Bem, eles foram devidamente punidos, foram executados, e assim
ainda em 1871, lembro que a Comuna de Paris ela é de 71, e ainda durou aproximadamente cerca de 3 meses, 3 a 4 meses. Então, ainda no mesmo ano de 1871, a experiência, né, de um governo socialista, né, com características socialistas, a administração feita por operários, ela teve seu fim ainda em 1871. E essa história, assim, nos mostra a história. Como eu disse, um momento importante. Veremos em outras aulas a influência, né, desse movimento aqui em outros países, em outras sociedades, em outros continentes. Então, espero que vocês mantenham esse pique, essa conectividade, né, desses conteúdos aqui, desses temas, e a gente cria um arco, algo linear, né, em relação para a gente entender melhor a história, né? Para a gente, o grande barato, o grande lance da história é a gente poder conectar esses temas, conectar os acontecimentos entre esses países, né? Nesses países, e como eles ecoam em outros tempos, em outros territórios, em outros lugares. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Nos veremos na próxima aula com mais um conteúdo fascinante dessa história. Essa história, por vezes maravilhosa, por vezes com algumas manchas. E é isso. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu!